Pessoal, vamos às principais manchetes. O mercado segue em um clima de cautela, principalmente no setor cripto. O Fear and Greed Index caiu para a região de medo extremo, mostrando que os investidores continuam bastante defensivos diante das incertezas macroeconômicas e da pressão recente nos preços dos ativos digitais. Mesmo assim, o mercado institucional continua avançando silenciosamente. Um dos principais destaques do dia foi Minnesota, que deve se tornar um dos primeiros polos regionais dos Estados Unidos a permitir serviços de custódia de criptomoedas para bancos e cooperativas de crédito. Isso reforça a narrativa de adoção institucional, mesmo em meio à volatilidade do mercado. Outro ponto importante envolve a Solana. Apesar da rede ter perdido parte da imagem ligada ao universo das meme coins, grandes instituições financeiras e empresas de pagamentos continuam migrando bilhões para o ecossistema da blockchain. O movimento sugere que o mercado começa a enxergar a Solana muito mais como infraestrutura financeira do que apenas um ativo especulativo. No setor de tecnologia, surgiram novas preocupações envolvendo computação quântica. Um relatório ligado ao Citi destacou que tanto Bitcoin quanto Ethereum podem enfrentar desafios futuros relacionados à segurança criptográfica, embora o estudo aponte que o diferencial entre as redes pode acabar vindo mais da governança do que apenas da tecnologia em si. Enquanto isso, Vitalik Buterin voltou a defender o uso de inteligência artificial aplicada à segurança blockchain. Segundo ele, sistemas matematicamente verificados e ferramentas de IA podem ajudar tanto na criação de códigos mais seguros quanto na identificação antecipada de vulnerabilidades dentro das redes cripto. No cenário macro, as tensões geopolíticas voltaram a pressionar o petróleo após novas declarações envolvendo Donald Trump e o Irã. O barril chegou a ganhar força novamente, reacendendo preocupações sobre inflação global e possíveis impactos. Entrando na leitura direta do gráfico diário do Bitcoin. Continua preso numa região extremamente importante entre os 74 e 78 mil dólares. Essa faixa virou o principal campo de batalha do mercado depois da rejeição forte na zona dos 82 mil. O que mais chama a atenção no gráfico é que o BTC ainda não perdeu a estrutura principal de recuperação, mas claramente começou a perder força no curto prazo. O mercado tentou várias vezes aceitar preço acima dos 82K, mas todas acabaram encontrando vendedores e realização. Agora, o preço voltou justamente para a região que antes funcionava como resistência e depois virou suporte. E esse detalhe é importante, porque o mercado está literalmente testando se existe aceitação real acima dessa faixa dos 74K. Enquanto o Bitcoin continuar segurando essa região, o cenário ainda parece mais uma consolidação depois da alta do que uma reversão completa. O mercado segue trabalhando dentro de um range, acumulando liquidez e criando tensão entre compradores e vendedores. A zona dos 82K continua sendo o principal alvo de liquidez no topo. Se o BTC conseguir recuperar força, voltar acima dos 78K e aceitar preço novamente perto dos 82K, aí começa a abrir espaço para a continuidade da tendência e possível expansão mais agressiva. Por outro lado, se perder os 74K com volume e continuidade, o mercado pode começar uma correção mais profunda, principalmente porque abaixo dessa região, o próximo suporte mais relevante fica entre 69K e 72K. O fundo estrutural do gráfico ainda continua preservado na região dos 62K aos 66K. Foi ali que aconteceu a absorção mais forte depois da queda e até agora essa área segue sendo a principal base da estrutura de alta no médio prazo. No geral, o gráfico passa muito mais sensação de mercado em decisão do que de tendência definida. Parece aquele momento em que o BTC está respirando depois da recuperação, enquanto o mercado tenta decidir se isso é apenas consolidação antes de continuação ou início de uma distribuição maior. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, comente sua opinião, deixe o like. Não se esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Um abraço! O conteúdo apresentado neste canal possui caráter exclusivamente educacional, informativo e opinativo, baseado em interpretações pessoais de mercado, leitura gráfica, análise probabilística e experiência individual do autor. Nada do que é publicado deve ser interpretado como recomendação de compra, venda, alocação de capital ou aconselhamento financeiro.
Mercados financeiros envolvem riscos elevados, volatilidade e possibilidade real de perdas parciais ou totais do capital investido. As análises expostas refletem cenários possíveis, construídos a partir de dados disponíveis no momento, percepção macroeconômica, comportamento de preço e diferentes ângulos de leitura do mercado. Cenários mudam constantemente. Cada investidor possui perfil, objetivos, tolerância ao risco e realidade financeira próprios. Portanto, toda decisão de investimento deve ser tomada com responsabilidade individual, estudo próprio e, se necessário, suporte profissional habilitado. Este canal compartilha visão estratégica, não promessas de resultado. Informação não é indicação, cenário não é certeza, opinião não é recomendação.